Uma boa noite a todos que estão na casa, tanto que estão no nosso plano como estão já no outro plano, ou encarnado e desencarnado, que é uma linguagem do Espiritismo. Sejam todos muito bem acolhidos, você que vai estar em casa depois assistindo esse vídeo, da nossa palestra. E vamos abrir a nossa casa então. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, que o Senhor Jesus Cristo nos ampare, que o Senhor Jesus Cristo cada vez mais nos capacite e nos torne digno do seu amor e do seu amparo, e nos torne digno de sermos um tarefeiro preparado para a obra. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, desde o começo do mundo, Pai, Deus te entregou, nos entregou nas tuas mãos de responsabilidade para nos evoluirmos, Senhor. Cá estamos, meu Pai. E é em teu nome, Senhor, que a gente te agradece pela vida, pela saúde, te agradece por tudo, Senhor, e te peçamos perdão, Pai. Socorre-nos nas nossas ansiedades, socorre-nos, Pai, nas nossas doenças físicas, socorre-nos, Senhor. Socorre quem não pôde estar aqui presente na tua casa de oração, que cada um receba as suas bênçãos, Senhor Jesus Cristo, e aquele irmão que vai estar em casa depois também assistindo, que a tua bênção, Pai, no esclarecimento e no discernimento, Senhor, da mente. Que possamos cada vez mais, Senhor, sermos dignos, Pai, de sermos declarados justos e proclamadores da lei do Espírito, Senhor. Ajude aquelas pessoas que estão em hospitais agora doentes, Senhor. Ajude a nossa irmã ali, a dona Nena, que está com enfermidade, meu Pai. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes vai, Senhor, e põe a mão em cima dessa irmã. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, te pedimos, Senhor, que cada centro espírita, Pai, pese na balança a responsabilidade que é, Senhor, uma doutrina tão maravilhosa e sacrossanta como é o Espiritismo. Com a oração que tu nos ensinaste, meu Pai, vamos dar por aberto o trabalho doutrinário da noite. Pai nosso que tu estás no céu, santificado, meu Pai, seja o teu nome. Seja feita, meu Pai, a tua vontade aqui nesta terra, como ela é feita aí nos céus. O pão nosso para este dia tu nos dás hoje, meu Pai. Mas perdão e nos perdoa, Senhor, e não nos deixe cairmos nas nossas tentações, Pai. Livra-nos de praticarmos o mal que está em nós. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, pedindo à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, do André Luiz, Carlos Chagas e todos os nossos irmãos espirituais de luz superior, que nos ampare, nos acolha, nos proteja e nos guie. Amém. Hoje, a nossa palestra de hoje vai ser muito importante, como todas são importantes. Por quê? Porque Jesus vai dizer para nós que quando Ele nos chama, é como se fosse para uma festa de casamento. Uma festa de casamento. Só que a gente sabe que está em união com Cristo nesse mundo, não é bem assim, porque nós temos aqui as nossas aflições de encarnado, os nossos percalços, toda uma provação que vem junto, uma expiação. Então a festa não é ainda aqui, mas Jesus disse que era uma festa, quando Ele nos convida para nós darmos esse mergulho espiritual dentro de nós. Aonde é que está registrado isso? O evangelista Mateus, no capítulo 22, eu vou ler para nós, eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque para espírito de uma elevação superior, andar com Cristo é uma festa. Mesmo num mundo cheio de provações e sujeito a todas as problemáticas da matéria que a gente está. Qual é as problemáticas da matéria? Nós podemos ficar doentes, A gente pode dar qualquer revés, ficar numa cama,
Tudo que a matéria, né, a notícia de alguém que a gente ama muito, desencarnou, todas as aflições da matéria, mas estar com o Cristo é ser chamado para uma festa. Eu vou ler para nós essa parábola e depois a gente vai destrinchar em cima disso. Todos nós que somos praticantes do Espiritismo, nós temos que se ligar muito nisso, da responsabilidade que é ser porque Jesus convida, mas nem todo mundo herda. Nós somos convidados. Ser convidado e entrar no casamento é outra coisa. Vocês querem ver? Evangelho de Mateus, capítulo 22. Jesus lhes falou novamente com ilustrações, dizendo: o reino dos céus pode ser comparado a um rei que fez uma festa de casamento para o seu filho. Ele mandou seus escravos, os convidados, à festa de casamento, mas esses não quiseram ir. Quem foi os primeiros convidados a se casar com Jesus Cristo, nosso Senhor? Os israelitas, os judeus. Não quiseram. Quiseram ou não quiseram? O que o Velho Testamento diz para nós? Que eles eram um povo, uma nação, espíritos de uma dura cerviz. Olha só. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que fez uma festa de casamento para o seu filho. Ele mandou seus escravos chamar os convidados à festa de casamento, mas esses não quiseram vir. Por meio de quem que Jesus mandou? Quem foi o primeiro a ser mandado para o casamento? A chamar? Moisés. Não foi lá chamar? Olha, Deus me enviou para libertar vocês do Egito. E fez aquela coisa toda, mostrou para o povo que Deus estava com ele, que ele tinha autoridade espiritual. Aí foram, né? Foram com Moisés. Mas não quiseram, porque a relação com Deus requer aperfeiçoamento de nós enquanto criatura encarnada. E eles não quiseram isso. Aí a gente lê isso aqui com um rei, casamento, é comparado assim. Deu para entender a primeira parte da parábola? E ele mandou novamente outros escravos, dizendo: digam aos convidados, já preparei o banquete. Meus touros e meus animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Venham à festa de casamento. Mas os convidados indiferentes foram embora. Um para o seu próprio campo, outro para o seu negócio. Os outros agarraram os escravos deles, os maltrataram e o mataram. Quem foi os segundos que ele chamou? Quem foi? Quando ele mesmo esteve na terra. Ele mesmo. Quando ele esteve na terra, quem que aceitou ele como o Messias? 12 pessoas. Os fariseus não aceitaram. Preferiram fazer o quê? Os convidados indiferentes foram embora. Um para o seu próprio campo, outros para o seu... Vocês estão vendo? Convidado. Eu entro no negócio espiritual, só que a ansiedade da vida, ganhar dinheiro, trabalhar, e tudo quanto é perturbação do mundo afoga isso em mim. Então eu não consegui casar com o Cristo. A gente é convidado. Muitos foram convidados. Ele chama por meio de discípulos, por meio de apóstolos, de quem está junto. Ele chama para essa festa. Mas, como ele mesmo diz aqui, mas os convidados indiferentes foram embora. Um para o seu próprio campo, para o seu negócio. Outros agarraram os escravos dele, os maltrataram e os mataram. Quem foram os escravos dele que foram matados? A maioria dos profetas foram mortos pelos... Na época de Jesus, os fariseus também mandaram prender um monte deles.
Estão entendendo a parábola? Olha só. O rei, versículo 7. O rei ficou furioso e enviou seu exército. Matou aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Depois disse aos seus: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não eram dignos. Da época de Cristo. Portanto, vão às estradas que saem às cidades e convidem para a festa qualquer um que encontrem. Então estes escravos foram às estradas e reuniram todos os que encontraram, tanto mal como bom, e a sala para a cerimônia do casamento ficou cheia de convidados. A sala de casamento ficou cheia de convidados. Uma parábola intrigante do Cristo, né? Casamento, reino, festa de casamento. Por quê? Porque a nossa relação, é isso que a humanidade, enquanto encarnada, a grande maioria, não entendeu. Que quando a gente se relaciona com o Cristo, é como um casamento. Uma linguagem figurada. Um honra o outro, não é verdade? A gente se molda aquilo que o Cristo quer. Para um casamento dar certo, não é assim que funciona? Essa é a ilustração dele. Só que muitos são convidados. Olha a parábola dele. Quando o rei entrou para verificar os convidados, viu um homem que não estava usando roupa de casamento. Disse para o amigo: como você entrou aqui sem roupa de casamento? Ele ficou sem falar. O rei disse então aos seus: amarrem as mãos e os pés dele e lancem na escuridão afora. Ali haverá o seu choro e o ranger do seu, porque há muitos convidados, mas poucos os escolhidos. Há muitos convidados, mas poucos os escolhidos. O Espiritismo diz para nós, isso não é Espiritismo, né? Eu falo porque a gente está aqui representando essa doutrina maravilhosa. Que todos nós temos uma responsabilidade enorme quando Cristo nos chama. Hoje, eu sempre digo, hoje nós estamos sentados num centro espírita fazendo o quê? Tentando entender essa relação marital. Quem sou eu em espírito? Eu sou um espírito. Da onde eu vim? O que eu estou fazendo na Terra? Para onde eu vou? Quando ele diz ali que não, um convidado não estava com roupa marital, que roupa que é essa? Se é visão espiritual, não é visão material. Então a gente lê isso aqui, em momento algum é dito que é para pertencer a uma igreja, não é isso. Só que a gente fala que se a gente não se une, é mais difícil de fazer aquilo que é certo, né? Tem que ter uma vibração muito boa. Por isso que existe centro espírita, por isso que existe igreja. Para fazer isso, se unir, para ali haver um braseiro grande, um ao outro, estimular um ao outro ao amor e a obras excelentes. Certo? Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que vem a espiritualidade superior, vem explicando isso aqui. Vocês vão ver, eu vou ler para vocês para dar crédito. Mas é explicando isso que eu estou falando. Qual é a roupa nupcial que eu tenho quando eu volto para o mundo espiritual para ser um pouco menos infeliz? E para participar das felicidades do mundo superior? Essa é a questão. Que nós estamos num mundo onde as pessoas são infelizes, a grande maioria. Vivem de aparência. E isso não faz parte, esse mundo não pertence ao Cristo. O mundo, estrutura física, sim, mas a grande maioria dos espíritos não querem se casar com o Cristo por causa disso. Não querem largar hábitos imundos, não querem largar a sua personalidade terrível, muita coisa. Aí Cristo vem nos falando isso para nós. Eu vou ler para nós aqui, para você ver.
Nada de que tratamos, Jesus compara ao reino dos céus, onde tudo é alegria, reino dos céus, mundo superior ao qual Cristo pertence. Se ele falasse naquela, eu venho do mundo, ninguém sabia da existência de outros mundos. Ele falou, céu, o reino dos céus. Tanto olhava para o céu estrela, céu, né? Tem que falar na linguagem que se entendia na época. Nada que trata, Jesus compara ao reino dos céus, onde tudo é alegria e um festim. Falando dos primeiros convidados, ele fala dos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. A trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Basta a gente ler o Antigo Testamento. Resmungam, sempre querendo aquilo que Cristo não quer para nós. O Cristo quer nos levar para a esquerda, a gente vai para a direita. Ele quer nos levar para a direita, a gente vai para a esquerda. Ele diz para nós perdoar, a gente não perdoa. Eu não perdoo, só assim acabou. Mas depois eu estou rezando o Pai Nosso. Olha como a gente é egoísta. Né? A gente tem que analisar cada um de nós a lei de amor e de caridade do Cristo. Não o Espiritismo que diz isso, está nas Escrituras. Porque senão a gente se comporta igual os hebreus. Foram convidados à festa, mas não entram na festa. É convidado, mas não entra. E agora, como é que vai não casar? Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos mesmo foram massacrados, como os servos da parábola. Por quê? Porque, como hoje em dia, espera-se enviado do Cristo vindo numa carruagem, voando pelo mundo afora, com a espada na mão, matando quem não pertence à minha igreja. Não é assim? Vocês estão vendo? Vão ficar esperando um Cristo sentado desse jeito, que em pé vai cansar. Se Cristo é amor, Deus é amor, amou o mundo primeiro. Por que nós temos um mundo desse estado aqui? Tem de tudo quanto é personalidade, tipo, naipe, gosto, tudo tá aqui. E por que eu tenho só que gostar de... Eu tenho que aceitar só um padrão de pessoa? Se Deus não é perfeito? Porque eu tenho que padronizar todos os... Não. Eu abro uma igreja ou um centro, tem que ser assim. Tudo nesse padrão aqui. Estão entendendo? Nós tivemos, vamos retroceder um pouco. Querem ver como a nossa é pequenininha? Nós tivemos Egito, Grécia, Roma, tudo povos diferentes, mas todos criaturas divinas. Somos nós também. Nós em outra carne, em outro palco da evolução. Aí nós temos aqui Brasil, Alemanha, México, cada povo com uma cultura e um comportamento, uma vestimenta, uma alimentação diferente. Por que é só nós brasileiros que temos que dizer que Deus tem que vir matar todo mundo? Era isso que os hebreus, e muita gente não entende. Claro que não. Os convidados que se escusam a pretexto de terem de ir cuidar dos seus campos e dos seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestiais. Renato, coisas celestiais, mas que coisas celestiais são essas? Se eu sou um ser espiritual,
Por que é que eu tenho que cuidar da minha espiritualidade só quando eu sou idoso, lá no fim da vida? E dedicar toda a minha juventude só para trabalhar e ganhar um monte de dinheiro, sabendo que eu não levo nada disso. Olha a ignorância que eu sou. Não é verdade? Trabalhar a vida inteira. Não estamos dizendo que a lei de trabalho não é. Temos que trabalhar sim. Mas e nosso lado espiritual? O nosso lado para com Cristo. O nosso lado para fazer aquilo que é certo. Não, deixa eu envelhecer primeiro, daí eu procuro a Deus. É isso, a parábola, olha só. Os convidados que se excusam, pretextando terem de cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, a preocupação com isso, com aquilo outro, e depois eu desencarno, como é que fica? Eu tenho um jargão que eu uso aqui, que eu digo que quando nós chegarmos no mundo espiritual, vai ter um ser superior que vai perguntar: o que trazes, meu filho? O quê? É isso aqui. O que trazes de bom? Não estou entendendo. O que tu fizeste de bom? O que tu evoluíste para brilhar o teu espírito, a tua casa? Eu ia no centro, ou eu ia na igreja. Não, mas tem aqui que tu não consegue perdoar tal pessoa. Tu é avarento. Tu tem espírito de seita. Não é o ir na igreja fazer. Não é isso, gente. Não é isso. Não é, quanto é importante, mas não é isso. É o quanto de imperfeição eu deixei de lado. Aí a gente vai chegar, pelo amor de Deus, me deixa ir para uma favela e fazer um monte de caridade, só que não é assim. Vocês estão vendo que a gente perdeu o tempo da encarnação. Só que para reencarnar é um trabalhão enorme, não é assim. Se a gente está no meio do espiritismo, uma doutrina santa dessa, sagrada, porque vem do mundo espiritual superior, e a gente não dá o devido valor para aplicar no nosso dia a dia para ser livre, eu não sei o que Deus vai fazer mais conosco. Para nos dizer assim: ei, abre o teu olho do espírito. Porque daí, né? Ah, mas eu tenho outra encarnação. Só que outra encarnação, tu pode nascer muçulmano. Lá não se fala outra coisa a não ser sobre a lei de Moisés. Como é que tu vai entender isso aqui? Aberto assim como é no Brasil, muito difícil. Muito difícil. Porque aqui é o berço para fazer crescer as coisas espirituais. E os médios ficam se degladiando entre si. Eu sou mais médio, sou mais filósofo, sou mais isso, sou mais aquilo. Não é isso não, gente. Isso aí é coisas mundanas. Ó, mundanismo. Mundanismo disfarçado de caridade. Mundanismo disfarçado de amor ao Cristo. Mundanismo de querer mandar em consciência. Mundanismo de querer se apropriar de uma doutrina que ninguém se apropria disso, porque não pertence a ninguém, é do mundo espiritual superior. Daí como é que fica? Quando se fala em mundanismo, vem na cabeça o quê? Uma pessoa que talvez está num bar, não sei o quê, está fumando. Não! Eu posso aplicar mundanismo dentro de um centro espírita com jaleco branco. Basta eu não entender o que eu estou fazendo. E isso é de balde. É cheio disso aí. Médium que faz cada absurdo, dizer, foi o meu mentor que falou. Pô, teu mentor e tudo tão mal pra caramba. Meu Deus. Tá dando para entender? A parábola é isso. É isso. E nós, a humanidade, de quando o Espiritismo veio para a Terra, 225, 200 e alguma coisa, para cá, está sendo convidada de novo. Está sendo convidada de novo para casar com o Cristo. Mas olha como está difícil.
E os encarnados, nós encarnados, entendermos essa jornada. Eu estou com 44 anos, vou fazer. Se eu viver mais 44 anos, eu estou no lucro. Vocês estão vendo como a gente não tem senso de que logo, logo a gente vai embora? E eu estou falando de viver mais 44 anos. Nesses 44 anos, só vivendo, tudo pode acontecer, não é verdade? Olha como a gente é mesquinho. Não, eu vou viver aqui, depois eu vejo o lado lá. Tu não vai ver nem aqui, nem o lado lá, cara. Essa é a verdade. Aí vai com a mesa medíocre chorando, pedindo socorro. O que eu fiz? Perdi meu tempo. Tem que reencarnar de novo. E não é bem assim. Tem que casar um monte de coisa. Não é bem assim. Não é. Então nós temos que, um casamento com o Cristo, temos que dar o devido valor ao chamamento. Vamos embora. Era a crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas. Era crença comum que os judeus da época eram o melhor povo do mundo, que o Messias ia vir numa carruagem e matar todo mundo que não fosse judeu. Só que daí o Messias vem de uma virgem, o pai era carpinteiro e ele não tinha nem onde deitar a cabeça. Mas que enviado é esse, não? Onde ele dizia para ele, quando ele prega, está na Bíblia, ele ia pregar e dizia, não é isso aí o filho do carpinteiro. Nós temos que tomar cuidado, porque os grandes enviados do Cristo não vêm com grande glória mundana. Nós temos que tomar muito cuidado. O Cristo é tão sábio que ele esconde isso dos orgulhosos. Que os enviados do Cristo não vêm com grande apreciação pelo mundo. Vai se destacando conforme o tempo. Então quem vai tendo olho espiritual vai enxergando esse enviado. Quem não tem vai se perdendo mais ainda. Vamos embora. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posterioridade cobria toda a terra, como sempre, porém, atendendo-se à forma sem atentar ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva. Não é o que a maioria das seitas religiosas prega. Só a minha igreja salva. Ou só aquele médium que tem a verdade. Só não sei o que. Não, gente, não é assim, não. A gente se comporta a mesma coisa que os judeus lá da época da Bíblia tinham de Moisés. E Moisés, sabe o que Moisés dizia? Por que vocês não perguntam para o Deus de vocês também? Ele me disse para me tirar vocês de lá. Não fiquem reclamando comigo, fala com ele. Vocês estão entendendo como é que é? Porque o enviado do Cristo não quer subjugar a consciência. Não quer mandar nada. Quer que se ame e que faça aquilo que é certo. Só isso, e faça. Mas acabam querendo matar a vida como um monte, né? Moisés passou trabalho lá na época, cara. Estão entendendo a parábola da casa de festa de casamento? A parábola. E nós estamos aí, século 22, né? 21? 21, 22. Esperando o Messias. Já passemos por 2 guerras mundiais, o Messias não veio ainda. Uma pandemia, não foi verdade, agora faz o quê? Uns 6 anos, né? Uns 5, 6 anos. Uma pandemia, o Cristo não veio ainda. Mas quando é que o Cristo vai vir? É claro, o Cristo que eu estou esperando já está aqui. Depende do nosso ponto de vista. Se for egocêntrico, né? Se for de espírito de seita, aí ele não vai vir nunca, esse Cristo. Agora, se for um Cristo que me liberta todo dia, que me disciplina todo dia,
que me ajuda a entender que Ele está conosco todos os dias, não vai precisar vir, porque Ele nunca foi. Está presente. Ele não foi para lugar nenhum. Mas daí tem gente assim, ó, mas Ele falou para os discípulos lá quando Ele estava indo embora, que do jeito como Ele estava indo invisível, Ele ia voltar invisível, não foi? Quantas pessoas que estavam lá que viram Cristo ir embora? Só os discípulos que tinham o olhar espiritual. Mas ninguém. Igualmente agora, quem tem o olhar espiritual sabe que Ele está presente o tempo inteiro. É assim, família. Amor, humildade para com Cristo, que todos os povos da terra são seu. Ele não disse em Mateus, nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Quem são as ovelhas do Pai? Somos nós, todo mundo na humanidade. É comparado a um aprisco, o mundo. Se nenhuma ovelha que o Pai confiou a ele se perderá, como é que outros vão ter que matar as ovelhas que não fazem parte do aprisco? É coisa da minha cabeça. Como eu tenho espírito de seita, eu estou dando exemplo, não é o meu caso. As pessoas que leem a Bíblia com espírito de seita, pronto, aí faz, né? Vão abrir uma igreja. O meu Cristo não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita aquilo. Ele é balela de espírito perverso para enganar, atrasar para perder a encarnação. Só balela. Nada mais. De médio, vidente, pastor, sei lá o quê. Vamos embora. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberiam a ideia da unidade de Deus, unidade de Deus, Deus único. Deus é único. A ideia no estado de sistema pessoal. Então aqui está dizendo que Jesus incumbiu os israelitas de trazer essa cultura para a humanidade de Deus único. Deus é um só. Porque tinha um monte naquela época, o Egito era politeísta, mas só que é o seguinte, os grandes sábios do Egito sabiam que tinha que entregar isso para a massa. Vocês estão entendendo? Para a alegria da massa. Pessoal, Deus é um só. Como assim Deus é um só? Hoje a gente sabe que Deus é um só. Por causa de Jesus Cristo na ocasião. Mas o mundo naquela época não sabia. Os hindus trouxeram essa cultura politeísta, mas sabiam que existia um Deus único, criador de todas as coisas. Os egípcios também. Só que quem pregou mais forte para o mundo para trazer de vez a evolução, que ganhou essa missão, foram os israelitas, os hebreus. E por meio de Moisés foram tirados do Egito. É isso. No entanto, para nós entender aqui, não basta a gente ser convidado. Não basta dizer sou cristão. Não basta eu orar 50 vezes por dia. Não basta eu participar de mesa mediúnica. Não basta, não é. É o que estou lendo aqui. No entanto, não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão. Nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Isto é, ter puro o coração. Olha como o mundo está apartado disso. Ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Aí a porra torceu mais o rabo. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Caridade. Só que se a gente for ver caridade do ponto de vista econômico, é doar alguma coisa para alguém. Seja dinheiro, seja cesta básica. Mas essa é a das caridades mais fáceis que tem que fazer.
Caridade é amar, é tolerar, é perdoar, é aplicar a lei da reencarnação no dia a dia, porque tem gente que eu nunca vi, a gente sente antipatia, não é verdade? Já tem gente que eu nunca vi, a gente, meu Deus, parece que eu conheço essa pessoa de milênios, e é verdade, isso é. Só que o nosso psíquico resistiu a isso. Como estamos envoltados pela matéria, como é que fica? Não, aí eu entendo, eu sei que existe a lei. Quando é para mim aplicar a lei, eu não aplico por egoísmo de não querer. Eu não fico a cara da pessoa. Não tem a túnica de casamento, ele só está fazendo as coisas para ele. Não é assim que funciona. Ou seja, hipocrisia com o mundo espiritual superior não existe. Ou a gente é 8 ou é 80. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, que poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque Jesus disse, chamados haverá muitos. No entanto, os escolhidos, nós tivemos agora um enviado aqui no Brasil, aqui, de grande destaque, Chico Xavier. Ficou com nós aí encarnado. Eu não era seguidor da doutrina, não entendia a doutrina na época que ele estava na Terra. Então, mas quantas pessoas espíritas batiam palma para ele e estavam fazendo um monte de coisa que não deve. O enviado. E o que se aproveitou do enviado? O movimento espírita no Brasil é uma tristeza. O movimento, não o espiritismo. Não é verdade? Tímidos, envergonhados. Não vou defender a doutrina porque não é caridade. Mas pode humilhar um monte a gente, dizer um monte de coisa que a gente não se defende. Vocês estão vendo que a gente é muito melindroso demais. Isso não é caridade. Como é que eu não vou defender o movimento ao qual eu pertenço? É do demônio isso aí. Ah, é? Onde é que está na Bíblia? Não é caridoso demais. Como é que eu não defendo um movimento ao qual eu pertenço, que é a verdade do Espírito trazido para a Terra? Que o Espiritismo todos os conhecimentos que a Terra passou foi pego do hindu, do budista, do taoísta, do egiptólogo e foi juntado numa coisa só. Essa foi a missão de Allan Kardec. Todos pregavam a existência da imortalidade da alma. Está mais do que comprovado. E se está na Bíblia a palavra espiritismo, é porque é mentira. Porque quem inventou o nome espiritismo foi Allan Kardec há 220 anos atrás só. Mas está na Bíblia, né? Quem botou? Nós temos que ter essa caridade com a nossa doutrina. Venerando a doutrina que os Espíritos superiores nos deram para ser o caminho para com o Cristo. Nós não estamos dizendo que não existe outros caminhos. Mas quando alguém vem denegrir, nós temos que defender sabiamente. Não é verdade? Como é que eu vou ser caridoso e fechar a boca e dizer alguém denegrindo a nossa imagem? Nesse sentido. Peraí, não é assim. E explicar amorosamente, está falando uma coisa que não sabe. Mas os espíritos são caridosos demais. Deixa desencarnar para ser trazido na mesa para depois doutrinar. Olha como a gente é ignorante. Não é? Não, gente, não é assim não. Muitos os convidados, poucos os escolhidos. A pergunta para fechar minha palestra da noite. Você foi convidado? Foi. Mas e escolhido? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Senhor Jesus, que eu seja cada vez mais digno por Ti de ser. Porque a nossa passagem aqui é breve, gente. Compreendamos aquilo que a gente veio fazer aqui. É o tesouro achado. Para depois
Certo? Que Deus abençoe a todos nós, né? Eu vou dar um passo em vocês, tá? E uma boa noite a todos. Gente, divulguem isso. Compartilhem. Façam uma caridade para as atividades espiritual superior. Certo? Uma boa noite a todos.